Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cultura Católica e hoje eu gostaria de apresentar essa organização internacional com sede na Alemanha, tá? Que é a organização ACN, Ajude a Igreja que Sofre, né? Traduzindo. E eu achei muito interessante o trabalho que eles fazem porque eles apoiam iniciativas cristãs em todos os locais do mundo, principalmente em áreas de perigo para os cristãos. Aí em países de maioria muçulmana radical, ou em países que têm um nível acentuado de pobreza, né? Então aí essa organização ela ajuda essas dioceses muitas vezes que não têm condições nem de pagar uma ajuda de custo para os seus padres, nem nenhum tipo de auxílio financeiro para o clero e para as pessoas que colaboram com os trabalhos da diocese. Então ela faz esse trabalho caritativo para a igreja, né? Nós temos, por exemplo, a Caritas, que faz um trabalho mais generalizado para as populações carentes e pobres de todos os lugares do mundo, e a ACN faz especificamente para a ajuda da igreja das dioceses mais pobres, de regiões onde os cristãos estão sofrendo, inclusive, perigo de vida. Então eu queria pedir para quem tiver alguma condição de fazer doações, né? Entre aqui no site da ACN, e aí escolhe um valor aí de acordo com sua capacidade, faça uma doação para eles continuarem com os projetos que eles têm ao redor do mundo para apoio dessas dioceses. Então eu gostaria de, inclusive, ler um relato aqui para vocês. Aqui tem, inclusive, entre no Projetos pelo Mundo e leia onde eles têm projeto. Tem aqui principalmente os da África, que são os mais impactantes. Aqui, por exemplo, de Papua Nova Guiné, onde o clero não tem condições nem de comprar alimento, nem de ter recursos básicos, né, para suprir as suas necessidades. Eles fazem doação aqui para essa diocese de Wabag, na Papua Nova Guiné, para o clero conseguir ter condições mínimas de desenvolver o seu trabalho aí com essa comunidade de Papua Nova Guiné. Tá? E eles fazem, inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição desse PDF aqui, chamado Via Sacra, Estações da Cruz com os mártires de hoje e as testemunhas da fé. Aqui fala, é muito interessante esse PDF, eu gostaria que todos baixassem, depois de vocês terminarem de ver esse vídeo aqui, porque ele faz um paralelo aqui com as estações de Jesus até o seu martírio, né? Passagens bíblicas aqui. E logo após essas passagens bíblicas aqui, faz um paralelo com algum mártir cristão moderno. Inclusive aqui nós temos o caso do arcebispo Paulus Farage Hanno, que eu não sei pronunciar, provavelmente isso aqui é um nome árabe, né? Foi um arcebispo que foi martirizado por árabes. Eu vou estar lendo aqui para vocês terem uma ideia do que significa isso. O arcebispo Haro foi sequestrado no seu carro por um grupo de agressores desconhecidos no distrito de Al-Nur, em Mossul, no Iraque. Logo após celebrar a Santa Missa no dia 29 de fevereiro de 2008, homens armados cravejaram de balas o carro do arcebispo. Inclusive, esse arcebispo aqui está num processo de canonização. Tem um processo rolando lá no Vaticano de canonização desse arcebispo. Mataram 2 guarda-costas e empurraram o arcebispo para o porta-malas do carro. No escuro, ele pegou o telefone celular e ligou para a igreja, dizendo às autoridades para não pagarem um resgate por sua libertação. Ele acreditava que esse dinheiro não seria usado para boas obras e, em vez disso, iriam fazer ações mais assassinas e más, disseram as autoridades. Em 13 de março de 2008, o corpo do arcebispo foi encontrado enterrado em uma cova rasa perto de Mossul. Em seu testemunho, o arcebispo Haro escreveu essas palavras emocionantes sobre o seu presente incondicional a Deus e à humanidade. A morte é uma realidade terrível, mais terrível que qualquer outra realidade, e cada um de nós deve lidar com isso. As pessoas que dão suas vidas, elas mesmas, seu ser e tudo o que possuem a Deus e aos outros, expressam dessa maneira a profunda fé que têm em Deus e a sua confiança nele. O Pai Eterno cuida de todos e não prejudica ninguém, porque seu amor é infinito. Ele é amor e assim como exerce sua paternidade em plenitude. Dessa forma, podemos entender a morte. A morte significa uma parada para essa doação a Deus e aos outros, isto é, nesta vida, a fim de se abrir e se entregar novamente sem fim ou falha.
Vida significa colocar-se plenamente nas mãos de Deus. Com a morte, a doação se torna infinita na vida eterna. Exorto todos vocês a serem abertos aos nossos irmãos muçulmanos e oazídes, e a todos os filhos de nossa amada pátria, para trabalharem juntos e construir laços sólidos de amor e fraternidade entre os filhos do nosso amado país, o Iraque. Oremos por um verdadeiro diálogo baseado no amor, na justiça e na verdade, entre todos os povos, raças, culturas e religiões. Muito interessante o relato dele e realmente é algo que acontece em países muçulmanos, de muitos líderes cristãos, não só bispos, mas padres, religiosas e próprios leigos, né, são extremamente perseguidos aí e muitos deles, inclusive, são martirizados. Uma realidade que é bastante distante de nós brasileiros aqui, porque nós não vivemos esse tipo de perseguição onde estamos constantemente sofrendo ameaça de vida. Então essas pessoas realmente elas deram a sua vida por amor à causa onde elas acreditavam, e isso é bastante bonito. Temos outro relato que eu quero ler para vocês aqui, tá? Que é aqui na terceira estação. Depois vocês leem detalhadamente todo esse PDF, mas é bastante interessante. Na Turquia, outro país que foi sede de muitas igrejas bíblicas, né? Como é o caso de Esmirna e etc. O início do cristianismo se deu na Turquia, onde é a chamada, região da Anatólia, onde ali pelo ano 1000, mais ou menos, 1200, foi tomada pelos turcos otomanos e desde então aí os cristãos dessa área sofrem graves perseguições. E depois da Guerra Greco-Turca, que aconteceu mais ou menos em 1922, os cristãos dessa região, principalmente do oeste da Turquia, eles foram todos remanejados para a Grécia e sobrou uma quantidade muito pequena de cristãos na Turquia moderna. No Império Otomano tinha um percentual mais grande de cristãos vivendo no Império Otomano. E depois, né, se diminuiu muito e hoje os cristãos que estão lá são cerca de 1 ou 2% apenas da população total. Eles sofrem perseguições ainda por serem cristãos, né? Então eu vou ler o relato de Dom Luigi Padovese, servo humilde de todos. Em 3 de junho de 2010, o bispo italiano Luigi Padovese, 63 anos, presidente da Conferência Episcopal Turca e bispo da Anatólia, foi assassinado por seu próprio motorista e guarda-costas. Na época, o bispo estava em sua residência de verão na cidade de Iskenderun, perto do local da antiga Antioquia Bíblica. O governo turco telefonara anteriormente para o bispo, avisando-o de que o seu motorista, que eles mesmos haviam lhe atribuído 4 anos antes, abraçara a causa fundamentalista. O bispo Padovese havia, portanto, cancelado as suas passagens de avião para o Chipre. Chipre é um país muito próximo ali à Turquia, tá? É uma ilha. Pouco antes de ele viajar, ele havia decidido não comparecer à visita do Papa lá, porque ele temia que seu motorista aproveitasse a ocasião para atentar contra a vida do Papa. Foi então que o próprio bispo foi assassinado. Em uma das suas muitas palestras sobre a vida dos cristãos no Oriente Médio, o bispo Luigi Padovese explicou o valor redentor da cruz. A maior tentação do homem é criar um Deus à sua própria imagem. Mesmo em nossos dias, Deus é frequentemente reivindicado por um lado ou por outro. É muito fácil usá-lo como justificativa de certas ações. Hoje existem até pessoas que assassinam em nome de Deus. Por ter que me envolver com outra religião e cultura, entendi o que São Paulo quis dizer quando falou da cruz como um escândalo e loucura para os sábios. Um Deus que por amor morre, é açoitado, humilhado, zombado, é escandaloso e destrói a imagem da divindade que as pessoas criaram desde o começo do mundo. A imagem de um ser glorioso e poderoso de acordo com os critérios mundanos. Os critérios de Deus não são os do mundo. Sua glória se manifesta no fato de que ele está pendurado na cruz por amor. Morar em lugares onde São Paulo pregava, na terra onde ele nasceu, a primeira igreja cristã deu maior concretude à minha fé. Quando São Paulo fala de suas cartas das muitas dificuldades que encontrou, frio, fome, perseguição, sua proclamação torna mais concreta e profunda, porque eu entendo os sofrimentos e provações que ele teve que superar.
É claro que eu não morro de fome como ele, posso viajar rapidamente de carro, mas me sinto próximo a ele. Por exemplo, em relação às dificuldades de pertencer a uma minoria religiosa. Oremos pelos cristãos cuja liberdade religiosa está sendo negada e restrita em muitos países, para que Cristo seja revelado a todos pela fidelidade à cruz. Então é muito interessante o relato dele, né? Em um país onde existia assim muitos cristãos há um tempo atrás, hoje foi tomados pelos muçulmanos e infelizmente os cristãos que ainda residem lá são vítimas de algumas perseguições, né? Por exemplo, os ortodoxos que estão presentes lá na Turquia, eles têm uma série de restrições para a construção de igrejas, para culto público, e isso é realmente muito triste. Então eu vou deixar os links aqui na descrição, se você tiver a possibilidade também, doe para a ACN aí, que com certeza seu dinheiro vai estar sendo muito bem gasto, tá ok? Muito obrigado por assistir, até um próximo vídeo, tchau, tchau.